5 de outubro de 2017. O Brasil todo comemora o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Alguns com eventos, outros com as ações, outras com informações, outros com demagogia. Tudo é comemorado nesse dia. O fato concreto é que as autoridades brasileiras do mais alto escalão fizeram evento lembrando do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que nós agradecemos a lembrança do fato. Mas a grande realidade é que na ponta, no mundo real, não chegou nada. A única coisa que ocorreu foi o seu trabalho, a sua perseverança, a sua luta, a sua sobrevivência. E é por isso que a sua empresa continua funcionando. Por isso que você continua na atividade. Só para se ter uma noção, 15% corre risco de fechamento em 3 meses. Este é o quadro real da situação econômica do Brasil. E vamos lembrar, isso começou com uma crise política que desembocou numa crise econômica e é o momento que nós vivemos. Existe uma esperança de um futuro melhor, existem anúncios de coisas que poderão melhorar no futuro, mas no presente momento, as ações concretas na ponta não chegaram. É por isso que nós do SIMP agradecemos a vocês e a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuíram nesse último ano com todo o trabalho focado e dedicado na micro e pequena empresa, no mercado interno, no desenvolvimento do Brasil. Parabéns e obrigado a todos. (7 de outubro). Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o professor Edmundo Medeiros comentando sobre a medida provisória que trata de quitações de débitos com a Receita Federal. O presidente do grupo FSA Company, Eduardo Silva, explicando como os empresários podem captar mais recursos para suas empresas, além de muita informação. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o advogado Gustavo Pires Ribeiro, que falou sobre os aspectos societários da lei da terceirização. Fique conosco. A Câmara Federal aprovou na noite da última terça-feira a medida provisória que altera 6 pontos do Refis. Entenda mais com as explicações do professor Edmundo Medeiros. O governo federal, no último dia para adesão ao PERT, publicou nova medida provisória, prorrogando pela última vez o prazo para adesão até o dia 31 de outubro de 2017. Algumas questões, no entanto, devem ser destacadas. A primeira delas é a de que o PERT é um programa que realmente oferece vantagens sem precedentes para a adesão a um programa de parcelamento do governo federal. Vejam vocês que há previsão de reduções que chegam a 90% das multas e até 70% dos juros de mora. Há a possibilidade de parcelamento das dívidas com reduções menores, mas, por exemplo, não inferiores a 50% da multa, parcelamento de até 175 meses. E aí a grande dúvida que tem sido levantada por muitos contribuintes é: se eu já fiz a adesão ao PERT neste período que precedeu essa nova negociação, ou seja, se eu já fiz a adesão até o último prazo que se esgotou no final de setembro, eu perdi este benefício maior que foi deferido agora? A resposta é não. Muito embora essa negociação tenha previsto maiores benefícios a quem aderir a partir de agora, estes benefícios também serão estendidos àqueles que já fizeram a adesão anteriormente. Um outro detalhe importante é que, nesta negociação, a Câmara aprovou uma emenda ao texto da medida provisória, permitindo que empresas que são optantes pelo Simples Nacional parcelem os seus débitos. Bom, esta inclusão, a aprovação desta emenda
está sujeita ainda à aprovação no Senado Federal e há um forte debate, há uma pressão muito forte do governo federal para que isso não seja aprovado no Senado Federal. Ou seja, de forma geral, qualquer contribuinte pode aderir ao PERT e se beneficiar de tudo que é ali previsto em termos de extensão de parcelamento, redução de multa, redução de juros, mas isso, até o texto aprovado semana passada, não incluía empresas do Simples. Essa inclusão aconteceu na Câmara, mas ainda precisa de aprovação no Senado Federal, com forte pressão do governo federal para que isso não ocorra. Há um entendimento do governo federal que empresas optantes pelo Simples Nacional não devem se beneficiar de tudo aquilo que é previsto no PERT por ser um regime diferenciado para micro e pequenas empresas e que já possuem um regime de parcelamento diferenciado. A festa de San Gennaro traz o melhor da cultura italiana para a cidade de São Paulo. Até amanhã, dia 8, o bairro da Moca recebe 30 barracas nas ruas San Gennaro e Lins, onde o público poderá encontrar, além do tradicional macarrão, vários pratos da gastronomia italiana, bebidas e diversão para adultos e crianças. O festival também traz música italiana ao vivo, com apresentação de danças e sorteio de brindes. Não perca, ainda dá tempo! São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. O que as empresas podem fazer para captar mais recursos? Acompanhe as explicações de Eduardo Silva. Toda empresa precisa do capital de giro. Afinal de contas, o capital de giro é o oxigênio das empresas, da sua, da minha, da nossa corporação. Geralmente as empresas estão habituadas a buscar recursos financeiros nos bancos. Trabalham com linhas de crédito, com empréstimos, com financiamento de equipamentos. Mas você sabia que essas não são as únicas linhas disponíveis no mercado? Pois bem, não são, para sua surpresa. Vamos imaginar que você tem uma empresa e você precisa de um capital de giro. O que você pode fazer? Você pode usar o imóvel da sua empresa para captar recursos. E como é que você faz isso? Você pode atuar no mercado chamado Real Estate. Olha só que nome bonito, Real Estate. Isso o que é? Isso é compra e venda de negócios corporativos, desde que tenham um aluguel como renda. Então, digamos que você tem um imóvel num valor de 10 milhões de reais. Você pode vender este imóvel para um fundo, esses recursos entrarão na sua empresa e você passará a pagar aluguel para essa empresa. Então você recebe uma oxigenação extremamente relevante para o seu negócio e você passará a pagar aluguel que você poderá deduzir da sua base de imposto. Viu só como isso é inteligente? Então aparentemente você terá a visão que você perdeu um patrimônio, mas não. Você, quando tem um patrimônio que está alugado, se a sua empresa cresce, você pode adaptar, ele é um novo imóvel, e se a sua empresa diminuir de tamanho, por qualquer motivo que seja, e vamos lembrar que reduzir o tamanho físico não necessariamente significa reduzir o faturamento ou lucratividade, você pode adaptá-lo. Então, este é o modelo 1 de captação. Vamos pensar num outro que é mais usual no mercado, que são os famosos FDICs. O que é um FDIC? Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Como é que funciona esse mercado? Investidores colocam recursos num fundo e esses fundos vão buscar no mercado recebíveis. O que são os recebíveis? São as suas duplicatas. Recebíveis que eles compram com deságio. Então nós podemos dizer que é similar a fazer um desconto de duplicata.
Com uma diferença, você não está adquirindo endividamento, você está usando o limite que você tem, junto a esse FDIC, você passa as duplicatas para eles farão a cobrança dessas duplicatas junto aos seus clientes e você receberá antecipadamente os recursos na sua empresa com deságio. Então veja bem, nós estamos levando para vocês 2 mecanismos de captação de recursos que não necessariamente estão diretamente vinculados às instituições financeiras, aos bancos. E tem um terceiro, que na minha opinião é melhor, é você receber um investidor no seu negócio. Nós temos várias empresas que necessitam de recursos e que não querem receber investidores. Mas eu vou dizer que o investidor, ele é seu melhor parceiro. Por quê? Ele vai colocar dinheiro na sua operação, dinheiro no seu negócio e passará a correr esse risco com você. E, portanto, ele não vai pedir juros. O que ele buscará é lucratividade. E para que ele tenha uma boa lucratividade, ele passará a apoiá-lo e também abrir mercados. Então, hoje nós falamos de 3 pontos importantes de formas de captação de recursos para o sucesso da sua empresa. Foi um prazer falar com vocês e até a próxima. Entrevista da semana. O nosso tema de hoje é o aspecto societário da lei de terceirização. Como que a terceirização afeta as empresas? E para falar sobre o tema, Dr. Gustavo Pires Ribeiro. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu estar aqui. Conta pra gente, lei da terceirização, avanço ou retrocesso? Eu entendo que foi um avanço. Nós discutimos esse tema por um longo tempo no Congresso. Esse projeto de lei, na verdade, ele veio desde 98, da época do então presidente Fernando Henrique. E acho que após muito debate, a própria sociedade entendeu que era o momento de haver uma flexibilização na relação do trabalho, especificamente no trabalho temporário e na terceirização de mão de obra. Você tinha uma discussão sobre a possibilidade de você terceirizar a atividade fim. Havia um posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que não era possível essa terceirização da atividade fim, e a lei veio justamente para prever que essa possibilidade passa a ser admitida. Então, Bem, hoje nós temos uma jurisprudência que diz que não pode, e nós temos uma lei que diz que pode. O que é que deve prevalecer na sua avaliação? Prevalece a lei, né? Porque a jurisprudência era com base numa ausência normativa. Então, o tribunal ele veio legislar sobre uma questão que não estava regulamentada. Agora, como tem uma previsão legal expressa, prevendo a possibilidade de terceirização da atividade fim, eu entendo que a súmula do TST deixa de ter validade. Então, os tribunais vão ter que acatar aquilo que a lei prevê. E a lei hoje prevê essa possibilidade. Como que isso afeta o aspecto societário das empresas? Olha, a empresa agora, na verdade, ela vai continuar focando no que é o seu core business de verdade, né? Então, você tinha até uma discussão do que seria atividade fim e atividade meio, uma discussão que perde a relevância a partir do momento que você pode terceirizar qualquer parte do seu objeto social, né? Então, a tendência é que as empresas continuem desenvolvendo por conta própria aquilo que é de fato a expertise dela, e aquilo que não é tão primordial para o desenvolvimento do negócio, ou que eles entendam que no mercado conseguirão contratar um melhor serviço para prestar para os seus clientes, eles vão acabar terceirizando. Então, eu acho que, de um ponto de vista societário, também é benéfico, porque a empresa vai investir naquilo que de fato é a expertise dela. Agora, existem brechas na lei. Por exemplo, quando é que tem que integralizar esse capital social? A lei que foi alterada pela 3.429, ela previa, na época que ela foi instituída, um prazo de 90 dias para as empresas se adaptarem aos termos daquela legislação. E isso não ocorreu nessa nova lei. Então, de fato, ficou uma lacuna que não está previsto nem qual é o prazo para fazer essa integralização e nem quem que vai fazer essa fiscalização de fato, né? A junta comercial poderia eventualmente fazer esse controle, mas
já se manifestou no sentido que isso extrapola a competência dela, que a junta ela só faz a análise formal dos atos societários, então que essa questão do capital social ela não vai controlar. Então, se o intuito do legislador era garantir que a empresa vai ter um capital social compatível com a quantidade de empregados e que esse capital social seria um mecanismo para proteger o trabalhador de que no eventual situação de inadimplência da empresa, esse valor serviria para ela pagar os recolhimentos e os tributos devidos, se você não tendo uma previsão temporal de quando isso tem que ocorrer, você pode acabar tendo um mecanismo que ele se torna vazio, ou seja, você não consegue ter ele aplicado em benefício do trabalhador, né? Na vida das empresas, o que muda na sua avaliação? Eu acho que as empresas passam a ter uma maior flexibilidade para desenvolver as suas atividades, né? Então, a gente tem uma situação no Brasil hoje que tanto a carga fiscal quanto as normas trabalhistas criam uma série de posições ao empresário que acabam limitando até a atuação do empresário, né? Então, eu acho que nesse contexto da flexibilização das relações, né, da empresa com os empregados, a própria reforma trabalhista, eu acho que a gente tem visto aí uma corrente que leva a crer que a gente vai ter uma maior facilidade nas relações empregado e empregador no que diz respeito a como você moldar essas relações, né? Então, eu vejo de uma maneira positiva. A reforma trabalhista entra em vigor agora em novembro, mas ainda tem uma série de dúvidas, uma medida provisória que deve ser editada para regular isso. Isso interfere, de alguma forma, na legislação da terceirização? Eu entendo que não, embora sejam normas que fazem parte de uma mudança dentro do mesmo sistema, mas a lei de terceirização já está em vigor e independe da reforma trabalhista para que os seus efeitos sejam aplicados às empresas. Então, eu entendo que uma coisa não prejudica a outra. Na sua análise, você havia colocado, quando nós estávamos conversando, dos óbices hoje de ser empresário. E você havia colocado a carga tributária, você havia colocado a complexidade e que só a legislação trabalhista não seria suficiente para dar longevidade às empresas. Qual a sua avaliação? Eu acho que no Brasil hoje você tem um sistema tributário excessivamente complexo, né? Então, o empresário, por mais que ele tenha boa fé e queira cumprir com toda a legislação fiscal, em muitas situações ele acaba descumprindo pelo fato da legislação não ser bem feita e ser ambígua. Você tem um número excessivo de impostos, a gente podia reduzir o número de impostos no Brasil, e uma carga fiscal que é de fato elevada. Se você comparar o quanto que o empresário contribui e o quanto que ele tem de retorno por parte do Estado, eu acho que esse retorno não é compatível com a carga que existe hoje. Tem uma discussão se o empresário já não chegou no limite da sua capacidade contributiva. E quando isso acontece, você aumentar os impostos acaba tendo um efeito contrário na arrecadação. O empresário ele acaba não conseguindo mais gerar riqueza, criar novos postos de trabalho e aí ele deixa de recolher. Então, simplesmente aumentar a carga fiscal, como tem sido feito, né, ao longo do tempo no Brasil, sem você ter um sistema tributário que seja fácil de se entender e que o empresário consiga ver clareza nesse sistema, acaba tendo um resultado muito ruim, né, para o empresariado de forma geral. Na parte trabalhista, tem um movimento, né, que está ocorrendo, que é justamente tentar flexibilizar um pouco as relações de trabalho. A gente tem um paradigma muito forte no Brasil ainda de que o trabalhador é o hipossuficiente e que ele não tem condições de, junto com o empregador, chegar a um consenso de como que aquela relação entre eles tem que se dar. E isso é uma mudança cultural que vai demorar um tempo até que a sociedade assimile e acredite nisso, né? Então, o trabalhador também ele vai ter que sentir na prática se o empresário
também está pronto para esse momento, no qual ele vai negociar com ele as condições daquela relação numa forma justa e que não impõe ao trabalhador também um ônus excessivo. E, por outro lado, o empregador também tem a possibilidade de construir relações independentes com determinados empregados sem que você tenha que ter aquela isonomia que, de uma certa forma, acabava engessando o empregador na hora dele montar suas equipes, né? Ou seja, estamos no limiar de uma mudança na sua avaliação? Acredito que sim. Eu acho que essa mudança já está em andamento. É uma mudança, como eu disse, que ela não ocorre do dia para a noite. O Brasil tem um sistema de normas trabalhistas bastante protecionista ainda ao trabalhador, que tem, como todos os seus pontos positivos e negativos, mas eu acho que a gente tem diversas experiências em países vizinhos e que mostram que uma flexibilização pode ser benéfica tanto para o empregador como para o empregado. E a segurança jurídica de tudo isso? Como é que está nesse momento e com a tendência futura? Eu acho que o Brasil passa por um momento de insegurança jurídica que até transcende o direito do trabalho, né? A gente tem visto aí ao longo dos últimos 14 anos, pelo menos, uma interferência, no meu modo de ver, até excessiva do Estado, né, nas atividades empresariais. Alguns exemplos também de uma interferência altamente maléfica, como, por exemplo, que ocorreu no setor elétrico, no qual o governo chamou o empresário para ser um parceiro e aí, pouco tempo depois, disse que a regra do jogo não era mais aquela, né? Então, basicamente, o que aconteceu foi isso. Então, enquanto a sociedade não tiver um panorama de segurança jurídica, de que aquilo que está contratado vai ser honrado, que principalmente os contratos de longo prazo, né, como são os contratos no setor de infraestrutura, principalmente. Então, enquanto o empresário não tiver essa segurança, acho que, sobretudo, o capital estrangeiro, ele tende a ter muito receio em vir para o Brasil. Então, acho que tanto no mercado, tanto para o investidor local como o investidor estrangeiro, o cenário de segurança jurídica traz maior tranquilidade para você investir na tua atividade. Então, acho que a gente tem que ter exemplos recorrentes de que os pactos serão honrados, né? Isso é muito importante, isso traz tranquilidade para o empresário quando ele faz um business plan, um plano de longo prazo, de saber que as regras do jogo não vão mudar durante o percurso. Então, infelizmente, eu ainda vejo um cenário de insegurança jurídica no Brasil preocupante, mas também a sociedade ativa para tentar transformar essa situação e criar um panorama para o empresário que possibilite ele ter a maior confiança do que o que ele contratou vai ser honrado. Gustavo Pires Ribeiro, queremos agradecer muito a sua participação. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!